Oi, eu sou o Sérgio Areias. Estou no celular. Mas saiba você, isso aqui, apesar de ser muito útil e ter uma aparência muito inocente, isso é um agressor da saúde. E você precisa saber por quê. Você sabe como funciona isso aqui? Esse aparelho, ele funciona à base de uma radiação de micro-ondas. Essa mesma micro-ondas que você tem no seu forninho, obviamente é uma potência diferente, tá? Então veja, ele se conecta com uma antena, essa antena se conecta com um satélite, e esse satélite se conecta com outro aparelho, e isso junta. Uma ligação entre um aparelho e outro. Você pode conversar com qualquer parte do planeta que tem essa conexãozinha aqui. Importante você saber duas coisas. Primeiro, a antena emite essa radiação o tempo todo. Você, quando liga o aparelho, se estiver muito longe da antena, aqueles sinaizinhos que você tem aqui, eles vão estar em condição mínima. Então ele vai ter que emitir uma radiação maior para chegar até a antena e da antena chegar até o satélite. Tá? Então, essa informação é importante para quando você tiver com pouco sinal da antena, você usar menos, porque ele vai emitir mais radiação para você. Que tipo de radiação é essa? O que essa radiação faz na sua saúde? É isso que a gente vai falar agora. Essa radiação de micro-ondas, ela aquece a molécula de água. No corpo da gente, a gente tem, de acordo com a idade, entre 70% e 80% de água quando você nasce no corpo, até 50% quando você está com mais idade. Então ele aquece a molécula de água. Quando você tem cerca de 60%, 70% de água no corpo, você aquece essa molécula. E isso, colocado aqui do lado da cabeça, esse efeito térmico faz com que a permeabilidade de uma membrana aumente, abrindo para toxinas. Uma das toxinas conhecidas para o cérebro é o açúcar. Então, o paciente diabético que tem mais açúcar no sangue, usa celular, tem um risco maior de ter problemas. Então, já é sabido da Organização Mundial de Saúde e de outras organizações internacionais que essa radiação é nociva à saúde, que a gente tem que usar com parcimônia, com cuidado. Não sem sentido nenhum ficar batendo papo com os amigos no celular. Esse é teria outras maneiras de fazer isso, na telefonia comum ou realmente conversando com as pessoas pessoalmente. O celular é útil, sim, eu acho que a gente tem que usar, ele é útil para uma emergência, para um socorro, para muitas coisas. Hoje até como os smartphones, né, são usados como computadores, na verdade. Então a gente tem muito uso interessante, mas tem que tomar cuidado com a radiação. Já foi constatado que esses efeitos térmicos são importantes, geram lesões fisiológicas mesmo, mas os efeitos atérmicos também são estudados. A gente tem aí uma infinidade de pesquisadores comprovando que realmente aumentou muito a incidência de tumores no ouvido, no cérebro, por conta do celular. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado. O uso não pode ser por banalidades. E o pior, que talvez a gente não esteja abordando, a gente só pensa nele como um instrumento que você carrega na mão e sua propriedade é seu, sim, mas é as antenas. As antenas, você não pode escolher se você vai receber radiação ou não, porque as operadoras tentam cobrir uma área, né, a maior área possível para os usuários terem sinal. E como tem várias operadoras aqui no Brasil, todas elas precisam mandar a mesma radiação para o mesmo lugar. Isso aumenta a concentração demais dessa radiação nos ambientes. Outra coisa importante é saber que nós não temos uma legislação nacional a respeito das antenas celulares. Para vocês terem uma ideia, qual a diferença entre um país desenvolvido, na Europa ou nos Estados Unidos, em relação à legislação dessa radiação? A antena na Europa, as antenas de celulares na Europa, a maioria dos países adotam 1 microwatt por centímetro quadrado de radiação de micro-ondas, e isso é medido, mensurado e fiscalizado para que as operadoras não excedam essa radiação, que seria muito mal para a saúde. A nossa legislação adotada até agora aqui, por exemplo, principalmente em São Paulo, Porto Alegre tem uma legislação diferente, mas o resto do país não tem.
é uma legislação de 435 microwatts por centímetro quadrado, ou seja, não existe nem antena de celular que emite essa radiação. O máximo que a gente encontra é de 80 microwatts por centímetro quadrado aqui em São Paulo. Mas é 80 vezes mais do que é adotado em outros países. Isso porque custa um pouco mais de dinheiro implantar uma radiação nesse nível aí. Teria que ter mais antenas e mais investimento. E as operadoras não querem ter esse gasto. O que nós precisaríamos é cobrar o Ministério Público e os órgãos reguladores, que na verdade seria a Anatel, que tivessem uma responsabilidade maior com relação à saúde das pessoas e limitassem essas antenas a emitir 1 microwatt por centímetro quadrado. Que é possível, todo mundo tem sinal na Europa, mas a antena custa mais caro. O que a gente pode fazer no momento é evitar usar excessivamente o celular. Anote os recados, use as mensagens, depois leia de uma vez só. Não fique carregando ele próximo de órgãos vitais. Não dê para crianças, mulheres grávidas, idosos. Eles são mais suscetíveis à radiação. Então a gente precisa tomar cuidado. Há muitos trabalhos científicos, posso citar alguns. Há um pesquisador chamado Dr. Van der Vorst, da Bélgica, da Faculdade de Ciências Aplicadas, que estudou realmente que estabeleceu um limite máximo de potência de 1 microwatt por centímetro quadrado e determina distâncias mínimas de segurança com relação às antenas base. E isso é importante porque foi o limite referência fixado em 2000 pela Suíça, pela BUWOL, que é o organismo oficial. Então a gente sabe que esse tipo de radiação afeta muito o sistema nervoso, o sistema endócrino e principalmente essa questão desse aquecimento, aumentando a permeabilidade da membrana dos vasos sanguíneos na cabeça. Então a gente precisa tomar cuidado, principalmente porque o uso realmente está indiscriminado. Precisamos da tecnologia, mas precisamos usar com parcimônia. Esse é o recadinho de hoje. Eu acho importante vocês acompanharem o canal, né? E tudo que a gente fala aqui, que sempre tem coisa nova, tá bom? Um abração.